Botando para vocês liberar aí. Então, simbora. Vamos começar aqui. Vou compartilhar minha tela. O barulho da televisão tá atrapalhando vocês? Ou tá dando para me ouvir bem? Escreve aí no chat para mim, gente. Se tá dando para me ouvir bem. Ah, ok. Então, vamos lá. Tá normal o som. Tá bom, beleza. Pronto. Vou abrir aqui a apresentação. Então, meninas, hoje, meninas porque só tem meninas agora, né? Mas para todo mundo que está aí assistindo a aula hoje é de conjunções. É uma matéria muito tranquila e muito essencial também, viu, gente? Para as questões do Enem. Ela é legal porque as conjunções são essenciais assim, para a gente entender o significado de cada frase. Então, se você tem um bom conhecimento sobre conjunções, que em inglês são os conectivos, né? Em inglês é linking words, né? Ou conjunctions, connectors, tudo a mesma coisa. Então, se você tem uma boa noção dessa classe gramatical, você também vai entender bem os enunciados, né? Pelo menos o que é aquela ideia, né? Não é muito difícil, você tem que ter uma noção básica do que interpretar aquele conector. Bom, falando um pouquinho mais gramaticalmente, para quem tem interesse, existe uma classe grande que é chamada conectores. E dentre os conectores existem várias classes gramaticais, e uma delas são as conjunções. A aula de hoje é especificamente de conjunções, mas entra também conectores de modo geral, né? Porque 90% dos conectores são as conjunções, tá? Então, simbora. Como sempre, eu uso duas apostilas, né, principais para mandar as aulas para vocês, que é a do poliedro e a que a Unesp fez, a Pró-Reitoria de Extensão deles fizeram, que eu acredito que seja do cursinho popular de lá. E são apostilas muito boas, muito simples, assim, com só o condensado mesmo da matéria que importa para a gente, tá? Então, vamos lá. Conjunções, função. Eles unem palavras ou frases em uma oração relacionadas às informações que estão naquela frase para expressar uma determinada ideia. As conjunções em inglês também são chamadas de linking words, que é o que eu tinha falado, e são classificadas de acordo com a sua função sintática. Nessa parte aqui parece muito com a classificação que a gente tem em português, de conjunção coordenativa, subordinativa, né, que entra um pouco na classificação de oração, mas não precisa assustar, que você não vai ter que saber exatamente assim, nossa, essa oração é o quê? Para você fazer questão. Raramente vai cobrar isso de você, raramente mesmo. O que é bom você saber se é uma conjunção coordenativa ou subordinativa é porque aquilo vai te ajudar na interpretação daquela frase, só isso. Mas você não tem eles nunca vão te perguntar, nossa, é uma conjunção coordenativa ou é uma conjunção subordinativa, que tipo que é? Não, isso não é cara de Enem, né? Gramática é muito pouco a cara de Enem. Inglês e português também, né? Muito pouco. Então vamos lá. Conjunções coordenativas são as mais fáceis, são aquelas que unem orações ou palavras independentes, ou seja, são aquelas que isoladamente elas têm sentido próprio, elas não dependem da outra para fazer sentido. Tanto uma palavra ou uma oração, né, uma frase. E geralmente elas possuem a mesma função sintática. O que é isso? Significa que aqueles dois termos que são unidos por aquela conjunção possuem a mesma função sintática gramaticalmente falando, eles desempenham a mesma função dentro daquela oração. Tá? Vamos olhar uns exemplos aqui. Olha esse primeiro. Mike and his friend are watching TV. Qual que são os dois termos sintaticamente iguais dessa oração? O Mike, que é o sujeito, né? Ele, o Mike, and his friend. His friend também faz parte do sujeito. Aqui a gente tem um sujeito composto. Só estou falando porque, às vezes, essa classificação que eu dou ajuda vocês a entenderem o que eu estou falando.
Mas vocês não precisam saber, que tipo de sujeito, é sujeito composto, não é. Só para vocês verem que Mike and his friends são as duas pessoas, os dois sujeitos dessa oração. É o sujeito composto dessa oração. Então, se os dois desempenham a função de sujeito, isso aí é um conector, porque está unindo duas palavras que são sintaticamente iguais. O Mike, que é um sujeito, e o his friend, que é uma pessoa aleatória que a gente não sabe quem é, que é o outro sujeito. Traduzindo, né? Mike e seu amigo estão assistindo televisão. Próximo exemplo. These pants, essas calças, are comfortable, são confortáveis, but mais old-fashioned, fora de moda. Então, quais são os dois termos que ele está unindo pela ordem aqui da frase? O comfortable, que é confortável, que é um adjetivo, e o old-fashioned. Old-fashioned, ao pé da letra, em português, é fora de moda. E o que são essas duas palavras, sintaticamente falando? Elas são adjetivos, elas estão caracterizando a calça que ele está falando. Essas calças são confortáveis, mas são fora de moda. Então, confortável e fora de moda são duas palavras que estão caracterizando, se caracteriza adjetivo, as calças que ele está falando. E entre elas, o que está unindo entre elas, então? Um conector. E é um conector coordenativo, porque se a frase fosse só essas calças são confortáveis, teria sentido, certo? E se a frase fosse só essas calças são fora de moda, old fashioned, também teria sentido. Então, para unir, para a gente diminuir a quantidade de palavras que a gente usa, a gente pode falar essas calças são confortáveis e são fora de moda, porque são dois termos iguais, independentes, ou seja, eles têm sentidos individuais, não precisam um do outro para existir, e os dois estão caracterizando a mesma coisa. Por isso que a gente uniu elas numa palavra só e usou esse conector, essa conjunção coordenativa, que é o e, né? Em português, o e. Por que a conjunção é boa? Porque imagina se a gente tivesse que falar desse jeito aqui, essas calças são confortáveis, essas calças são fora de moda. Imagina o tanto de palavra que a gente ia gastar, sendo que a gente estava falando exatamente da mesma coisa. Pode falar, essas calças são confortáveis e fora de moda. Olha o tanto de palavra e saliva que a gente poupa. Bom, terceiro exemplo. Mary and Joe, ou seja, muito parecido com o primeiro exemplo. Dois sujeitos, ou seja, os dois são pessoas, né? Desempenham o mesmo papel nessa oração, que é de sujeito. Então, a gente pode unir eles pelo conector coordenativo e, and, em inglês. Mary and Joe are coming to the party. Estão vindo para a festa. Simples. Não tem segredo, gente. É só você saber o que significa, tá? E aqui tá alguns exemplos, a tabelinha das principais conjunções coordenativas. Depois vocês pegam e dão uma olhadinha melhor aí, ó. Mas tá basicamente a tradução delas em português e em qual situação que você usa cada uma, né? O and equivale ao e em português, então é quando a gente adiciona um termo, né? Então a gente fala um termo que é sintaticamente igual. Mary and Joe, duas pessoas, dois sujeitos, são pessoas diferentes, mas os dois são sujeitos, são pessoas. But é o contrário, é adversativa, mas também oposição. Or indica alternância, né? For indica finalidade. Aí, ó, pois, visto que, explicação. So, de maneira que, mostra que a segunda ideia é resultado da primeira. Yet é um pouquinho mais controverso, você não encontra ele muito, é um pouquinho mais relacionado geralmente está presente mais em textos que são um pouquinho mais rebuscados, né? Mas, mesmo assim, ele ainda é um pouco comum de encontrar. Então, para vocês assustarem caso encontrem, né? O yet pode ser, sim, uma conjunção de oposição, né? De ressalva, adversativa, que equivale ao mas ou ao contudo. Nor é nem, que é o ou negativo, né? Liga duas alternativas negativas. Então, em vez de você falar eu gosto de sorvete ou de bolo. Você fala, eu não gosto de sorvete nem de bolo. I don't like ice cream nor cake. Entendeu? É o ou, só que negativo. Entendeu? Você está negando aquela outra opção. Aqui embaixo ele colocou um porémzinho. Isso aqui vai fazer mais sentido quando a gente falar de conjunção subordinativa, que é o próximo, tá? Então não me preocupo muito com isso agora, não. Conjunções subordinativas é a próxima. Essa aqui, gente,
ela é um pouquinho mais complicada de sentido, mas ela não é muito difícil de usar também, não. Isso aqui é só para você entender significado. Então, ó, unem orações dependentes, ou seja, subordinadas. Qual que é a diferença para a coordenativa? A coordenativa, você tem frases que são independentes, ou seja, elas têm sentido, elas conseguem, vamos dizer assim, sobreviver sem a outra, elas vão ter sentido independente da outra frase. Agora, essas aqui não. Se você pegar aquele pedaço de oração ali sozinho, sem uma conjunção, ela não vai fazer mais nenhum sentido. Então, ó, o primeiro. Although I'm tired, I need to study. Embora eu esteja cansada, eu preciso de estudar. O although significa o quê? Embora. É a conjunção adversativa chique do inglês, vamos dizer assim, né? Porém, mas. Então, embora eu esteja cansada, ou seja, tá negando uma ideia, né? Eu estou cansada, é um fato. Porque imagina se a gente tivesse essas duas frases sem a conjunção. I am tired, I need to study. Ia fazer algum sentido? Eu estou cansada, eu preciso estudar. Não faz sentido essas duas frases largadas, soltas, entendeu? Você precisa de um conector para ligar elas, para elas terem sentido. E é o although que vai dar esse sentido de oposição entre essas frases. Embora, na verdade, aqui é mais concessiva, né? De concessão. Embora eu esteja cansada, mesmo eu estando cansada, eu tenho a obrigação, eu tenho a necessidade de estudar. Por isso que precisa do conector. Viu que com o conector, aí sim tem sentido? Vamos para outros exemplos aqui que talvez fique mais claro. Bom, uma água. I love living in city. Eu adoro viver na cidade. Because there are so many places to go out. Eu adoro viver na cidade porque tem muitos lugares para sair. Vamos separar. Finge que não tem conjunção e olha as frases individuais. Eu amo morar na cidade, ponto final. Depois você pega a outra frase. Tem muitos lugares para sair. Essas duas frases sozinhas, elas não têm sentido. Você não tem como relacionar uma a outra sem um conector no meio. Então, ela está explicando, por que eu gosto de morar na cidade? Porque tem muitos lugares para sair. Então, por isso que precisa desse conector, que nesse caso é o because, que é o porquê, né? Porque ele é uma conjunção subordinativa do tipo explicativa. Está explicando a oração anterior, né? Que a oração essa é a oração dependente, a outra é a subordinada. Então, ela gosta de morar na cidade, por quê? Porque tem muitos lugares para sair, entendeu? Olha o terceiro exemplo. While we were in New York, we visited our friends. Embora nós... Não, perdão. While é durante. Durante a nossa estada, enquanto nós estávamos em Nova York, nós visitamos os nossos amigos. Por que eles visitaram os amigos? Durante a estada deles em Nova York, porque eles estavam em Nova York ao mesmo tempo, entendeu? Quarto exemplo. I went home after my English class. Eu fui para casa depois da minha aula de inglês. After, depois. Pega essa aqui é um exemplo bom para a gente olhar por que elas são subordinativas, por que elas não têm sentido se elas fossem... Por que elas não são orações independentes? Sozinhas elas não teriam sentido. Olha a primeira oração. I went home. Eu fui para casa. Essa aí tudo bem. Essa é a oração independente. Ela tem sentido sozinha. Mas olha a segunda oração. My English class. My English class sozinho não tem sentido nenhum. Então, olha. I went home after my English class. Eu fui para casa depois da minha aula de inglês. Aí sim fez o sentido para my English class. Esse próximo exemplo. As you know, I got a job. As, gente, também pode ser as tem vários sentidos em inglês, né? Mas como conjunção subordinativa, ele tem sentido de como você sabe, nesse exemplo aqui, né? Como você sabe. As, como. Como você sabe, eu consegui um emprego. É isso. I got a job. A segunda frase sozinha, ela tem sentido. Eu consegui um emprego. Mas as you know o quê? Como você sabe o quê? Né? Precisa de um complemento para ter sentido essa frase.
Penúltimo exemplo. Before I have dinner, I take coffee. I take a coffee. Antes de eu jantar, né? Eu tomo um café. São duas frases. Vamos olhar a última. I take a coffee. Tá, tudo bem, até que ela tem sentido. Eu tomo um café. Mas olha a primeira frase. Before I have dinner. Antes de eu ter jantar. Antes de você ter jantar, o quê? O que que acontece antes de você ter jantar? Sozinha ela não tem sentido. Só tem sentido se a gente une as duas. Por isso, conjunção subordinativa. Before é antes. Último exemplo. You can stay here if you like. You can stay here. Tem sentido. Você pode ficar aqui. You can, você pode stay. É ficar, permanecer. Here, aqui. Ela sozinha tem sentido. Mas olha a outra frase. You like. You like o quê? Você gosta do quê? Se você gostar, se você preferir o quê? Não tem sentido sozinha. Precisa do if para dar sentido a ela. If é se, né? Então, você pode ficar aqui se você quiser, se você gostar, tá? Então, todas as conjunções subordinativas. Aqui, essa tabelinha, eles colocaram errado. Ali tá conjunções coordenativas, mas é subordinativas, tá, gente? E aqui tá todos os exemplos das principais usadas. De novo, não tem que preocupar se é coordenativa, se é subordinativa. Vocês têm que saber a função, o que aquele conector indica, e como usá-lo, saber identificar o que ele está dizendo. Então, after. After é depois que, logo que. Although, embora, apesar de. As, como. Because, porque, pela razão de. Before, antes. How, como também. If, se ou caso, que é a mesma coisa. Then é quando a gente usa para comparar, né? Por exemplo, essa caixa é maior que aquela. This box is bigger than comparativo. É maior do que, né? That, para que, a fim de que. When, quando, where, aonde, whether, se. É uma variação chique para o if. Whether, se, quer, ou, mesma coisa. E o while é durante ou enquanto. Conjunções correlativas. Isso aqui é só um nome bonito para as conjunções que são coordenativas, mas que elas vêm em pares. Como assim? Vamos ver. São usadas aos pares, embora nunca ao lado da outra. Assim como as coordenativas, as correlativas são usadas para ligar elementos com a mesma função sintática. Aí ele dá os exemplos dos principais usados em inglês. Isso aqui, gente, até que aparece em alguns textos, mas na fala é muito difícil você achar isso daqui, tá? Então, ó, both, and, either, or, neither, nor. Muito importante saber. Se você usa neither e você vai usar uma conjunção correlativa, você tem que usar o nor depois. Porque se elas ligam termos de mesma função, se você está negando o primeiro, você também tem que negar o segundo. E neither é o negativo de either. Então, o negativo de or, nor, certo? Not only. Not only é não apenas, mas também, o que a gente usa em inglês. Não apenas isso, mas também aquilo. Então, not only, but also. Mas também. Also é também. As, so, as, whether, or, tá? Mesma coisa. Vamos ver os exemplos aqui que vai ficar mais claro. Ó, primeiro exemplo. I spoke, eu falei, to, com, both the teacher and her student. Tanto com a professora quanto o seu aluno. Falei com a professora e seu aluno. Aqui ele traduziu meia boca, mas é isso. Tanto com a professora quanto com o seu aluno. Seria essa a conjunção correlata que a gente tem em português. Tanto com isso quanto com aquilo, certo? We can go, nós podemos ir, either by bus or car. Tanto por carro como por ônibus. Que é o primeiro exemplo. Podemos ir tanto de ônibus quanto de carro. É um jeito diferente de falar a mesma expressão correlata. Ó, neither Mary nor John went to the party. Nem a Maria, nem o João, em português, né, foram para a festa. Olha lá, nem Mary, nem John foram à festa. Mesma coisa. Viu que você está negando que nenhum dos dois foi? Então, você não pode falar neither Mary, nem a Maria ou o João. Então, você tem que falar nem e nem. Entendeu? Porque elas são correlatas, tem que ser termos equivalentes. Então, neither fulana nor ciclano, tá? Não pode ser or, tem que ser nor.
Penúltimo exemplo. The place. Ó, esse aqui também é a mesma. É o nosso. Não só, mas também. Ó, the place, o lugar. Not only. Não apenas. Não só. Is crowded. Na verdade, isso aqui é crowded. O adjetivo é crowded. Para lotado é crowded. Não é crowd, não. Crowd é multidão. Crowded é lotado. Povoado. Então, faltou um ED aqui, ó. Depois do D, do crowd. Então, ó, esse lugar não apenas está lotado, mas também uma bagunça, a mess. Mess é bagunça, desorganizado. E o último exemplo, you need, você precisa to decide, decidir, whether, se, né, é a conjunção de dúvida, vamos dizer assim, se. You go to the movies, se você vai ao cinema ver o filme, ou se você vai ao parque. Por que aqui não precisou do nor, por exemplo? Porque o whether equivale ao either, que é uma conjunção que não é negativa, ela é positiva. É se. Então, whether, or. Se fosse neither, seria nor. Olha lá em cima, viu? Um exercíciozinho que caiu na Mackenzie, isso aqui é muito cara de Enem, não, mas assim, é bom pra gente treinar o uso, né? Que é o uso exatamente que cai no Enem, assim, a interpretação de texto que ele exige. Ó, o primeiro exercício. Indica a alternativa que melhor completa a seguinte sentença. Vamos olhar só a frase primeiro. He had a headache. Ele teve uma dor de cabeça. Aí ele coloca o espaço, que deve ser o da conjunção, e depois coloca he, alguma coisa da invitation. Então, ele fez alguma coisa com um convite. Invitation é convite. Então, ou ele negou, ou ele aceitou, depende do conector que a gente vai usar. Então, o que você já tem que adiantar na sua cabeça? Se ele teve uma dor de cabeça, ou ele não foi, ou ele foi. Ou ele aceitou o convite, ou ele não aceitou o convite. Se ele tivesse aceitado o convite, isso é uma atitude meio que contrária ao fato de ele ter dor de cabeça. Porque se você tem dor de cabeça, você não vai querer sair de casa, certo? Dependendo da dor de cabeça, né? Considerando aqui que seja forte, né? Então, ele teve uma dor de cabeça. Mesmo assim, ou embora, mesmo assim, ele aceitou o convite e foi para a festa. Então, se ele aceitar o convite, a gente tem que colocar uma conjunção que indica oposição. Você já tem que pensar isso. Se ele não aceitar o convite, o que é teoricamente o certo, já que ele tem dor de cabeça, então a gente vai concordar com essa ideia. Então, ó, ele teve uma dor de cabeça, por isso, ou justificar. Por causa disso, ele não aceitou o convite. Olha os exemplos que a gente tem. Hence, he declined. Então, a gente coloca ali, ó, he had a headache, hence, he declined the invitation. Faz sentido? Faz. Colocou logo de primeiro gabarito. Hence é uma coisa que a gente usa para explicar. Por isso, equivale ao porquê. Equivale à consequência. As conjunções subordinativas consecutivas, que indicam consequência. Então, logo, por consequência disso, por conta disso, então, ó, ele teve uma dor de cabeça. Logo, ele declinou o convite, não aceitou o convite. Gabarito letra A. Vamos ver as outras, por que não seriam. Letra B. Ele teve uma dor de cabeça. Then é indicativo de sequência. Depois disso, ele dismissed também teria esse sentido de recusar. Recusou o convite. Mas aqui a gente não está contando uma história, porque não seria um fato sequencial. Não é porque ele teve uma dor de cabeça e depois disso ele recusou o convite. Não é isso. Ele recusou o convite porque ele teve uma dor de cabeça. Então você tem que usar uma conjunção que explica isso, que dá essa ideia de explicação, de por conta disso, que explica a causa, né? Olha a letra C. A letra C é muito boa. Se, em vez, ela colocou otherwise é caso contrário. Refused é recusar o convite, no caso, né? Se ele tivesse colocado aceitado o convite, essa letra C também estaria certa, também seria gabarito, porque olha só, ele tinha uma dor de cabeça. Apesar disso, caso contrário, pode ser também, ele aceitaria o convite. Viu que faz sentido? Porque aí você contrapõe uma ideia à outra. O que não faz sentido é ele falar assim, caso contrário, ele negou o convite. Não é caso contrário, é por conta disso ele negou o convite. Certo?
E os outros também é a mesma ideia. Tudo ou a conjunção ou o verbo que não dá certo. A letra D. So, he quit the invitation. Nesse caso é o verbo que está errado, porque você não cancela um convite, você não aceita um convite. Quit invitation não faz sentido. E however, fail the invitation é a mesma coisa, é o verbo. Você não falha um convite. Não é o verbo que se usa aqui, tá? Segunda questão. Indica a alternativa que melhor completa a seguinte sentença. A mesma coisa. Vamos lá. Vamos olhar só as frases primeiro. Frase 1. Peraí, gente. O tempo tá muito seco. Nossa. Estude mais. Study harder. Study harder, estude muito. Então, study harder, então estude mais. Estude com mais frequência, mais vontade. E aí depois ele coloca um espaço que tem que ser a conjunção e fala you'll fail. Mas você concorda que se você não passar, você falhar, não combina muito com você estudar muito, porque qual que é a consequência natural de estudar muito? É você passar, você ir bem, você tirar notas boas e etc. Então, se você já está colocando duas ideias que uma é o contrário da outra, já pensa. Então, o que você vai ter que pôr como conjunção para essa frase fazer sentido? Algo que indica essa contraposição. Então, vamos olhar as alternativas, ó. A letra A pode ser otherwise. A letra B, although. Although não faz sentido porque ele está falando estude mais, embora você falhará, embora você não passará. Aí não faz sentido nenhum também, né? Letra C, estude mais, so you'll fail. Estude mais para que você não passe, sentido nenhum. Não pode ser a letra C também. Letra D, olá. Study harder or else you'll fail. Essa faz sentido, então talvez poderia ser a letra D também. Ou caso contrário, né, que é o or else, indica. E a letra E, also. Also é também. Não faz sentido aqui. Estude mais, também você falhará. Não faz sentido. Então, até agora a gente já está entre A e letra D. Vamos na segunda frase, ó. Você sabe nada disso. You know nothing about it. I can't help you. O que será que vai dar certo aqui como conjunção? Vamos olhar a letra A, a opção da letra A e a opção da letra D. A opção da letra A para essa segunda frase é thus. Thus tem o sentido de logo. Thus I can help you. Faz sentido? Faz. Eu não sei nada. Perdão, eu falei, você não sabe nada disso, né? Eu não sei nada disso. Logo, eu não posso te ajudar. Faz sentido, né? Vamos ver a letra D, se faz sentido. Consequently, I can help you. Faz sentido. Eu não sei nada disso. Então, consequently é consequentemente. Eu não sei nada disso. Consequentemente, eu não posso te ajudar. Pode ser a letra D. Vamos ver a terceira frase. Os editores continuaram a publicar. Aí tem um espaço e regularmente 2 jornais. Então, o que será que vai ser aqui de conjunção? Vamos ver a opção da letra A. 3 é albeit. Albeit é a mesma coisa que embora. Então, poderia ser, sim, a letra A. Então, os editores continuaram a publicar, embora irregularmente, a 2 jornais. Né? Até aí tudo bem. Vamos ver a letra D. Besides. Besides, será que poderia ser besides? Vamos ver. The editors continue to publish besides irregularly 2 journals. Besides também dá essa noção de negação, mas ele é muito mais puxado para o embora. Então, ele não ia caber muito aqui, porque a ideia não é de concessão dessa frase. Vamos ver a frase 4. Já deixo espaço, né? Então, being a good doctor, he is also an excellent soccer player. Então, o que já pensa aqui? Além dele ser um bom ator, eu li doctor, né? Nossa, tô lendo tudo errado. Além dele ser um bom ator, ele também é um excelente jogador de futebol. Vamos ver a letra A. A letra A é besides being a doctor. Então, além dele ser um bom ator, ele também é um excelente jogador de futebol. Letra D. Letra D ele colocou also. Por que não pode ser also? Porque also é indicação de adição. E aqui a gente não pode colocar só adição, a gente tem que colocar
além de, essa noção de além de. Além dele ser isso, ele também é aquilo, certo? Isso. É isso, gente. As duas já matou na letra A. Isso aqui é só a definição da outra apostila, né? Essa aqui eu acho que é a do poliedro, que ele traz a classificação de conectivos, né? Que a gente só estava olhando de conjunção. Isso aqui eu só deixei para vocês lerem, tá? Depois o slide vai estar no Drive. E aqui, o que ele trouxe de diferente? Ele trouxe os principais conectores que a gente usa no início e no final de um texto. Então, olha ali no final dessa primeira parte do texto aqui à esquerda. Para começarmos uma sequência de ideias, usamos first. First é primeiramente. To start with. Então, para começar com. In the first place, em primeiro lugar, certo? Para compor uma sequência, a gente usa segundamente, ou depois disso, além disso, né? E para encerrar, a gente usa finally, que é finalmente, ou por fim, que é o at last, tá? E aqui ele trouxe um texto usando esses principais conectores. Vou ler o texto aqui com vocês. Então. Veja a descrição de algumas estratégias para jogo de xadrez. In a chess game, num jogo de xadrez, não importa, it doesn't matter how close you are to checkmating. Não importa o quão perto, o quão perto você esteja de fazer o checkmate. Checkmate no seu oponente. If your king is checkmated first. Então, tá falando, não importa o quão perto você esteja de fazer os checkmates, se o seu rei for checkmatado primeiro, né? So, logo, olha aí, ó, so, logo. In the first place, em primeiro lugar, tá começando uma frase, em primeiro lugar, remember to get your king, lembre-se de colocar o seu rei to the corner of the board, no canto do tabuleiro. Where he is usually safer, onde ele é usualmente mais seguro, onde o rei está usualmente mais seguro. Next, depois, remember to protect your pieces, lembre-se de proteger as suas peças, né, os bichinhos lá que jogam no xadrez, eu não lembro o nome de todos. Então, cada peça é valiosa, valuable. And you can't win a game without pieces to checkmate. Você não pode ganhar o jogo sem as peças para fazer o checkmate. Então, você tá falando, o que ele tá falando? Você tem que proteger o seu rei e você tem que tentar manter ao máximo as suas peças, porque é com elas que você faz o checkmate no rei do seu oponente, né? Como ele tá dando uma descrição, você tá vendo que ele vai precisar de conjunções durante todo o texto? Primeiro você faça isso, depois você faça isso, em terceiro lugar você faça isso aqui, ó. Third, em terceiro lugar. Play to control the center of the board. Jogue para controlar o centro do tabuleiro. With your pieces and pawns. Com as suas peças e pawns. O que seria pawns? Depois eu lembro a palavra, gente, em português. Finally, finalmente. Então tá acabando o texto. Never leave your pieces. Nunca deixe as suas peças sitting back on the first row. Estão paradas na primeira fileira. Nunca deixe as suas peças paradas. Sitting back é paradas. Sentadas paradas. Seria ao pé da letra. Sitting back on the first row. Row é linha, fileira. Na primeira fileira. Using one or two pieces to attack. Usar uma ou duas peças para atacar. Will not work against. Não vai conseguir derrotar qualquer oponente que seja minimamente decente. Will not work against, não vai conseguir derrotar any decent, qualquer oponente decente. Good luck, boa sorte. Essa tabelinha, gente, muito legal. Ela é do TOEFL. O TOEFL é uma prova de certificação de inglês para estrangeiros, não sei se vocês conhecem. E aqui eu acho ela legal porque ele fala exatamente o significado. Então, se você já tem na sua cabeça o significado que você quer usar, você só busca um similar. Então, por exemplo, olha aqui nessa primeira parte da tabela. O significado, ele coloca meaning. Meaning é significado, né? Então, result follows. Então, a gente fala, quando ele fala result follows, segue um resultado. Então, segue um resultado, a gente está indicando uma consequência. Então, olha as expressões que indicam consequência. Therefore, que é portanto, em português. As a result, como resultado. Thus, que é logo. Consequently, que é consequentemente, né?
Aí olha embaixo, example follows. Então ele vai dar um exemplo a seguir. For example, for instance. Tudo isso é por exemplo. São a tradução por exemplo. Aí depois ele coloca conclusion follows. Então a seguir tem uma conclusão. In conclusion, in summary. Então in conclusion é em conclusão, in summary é em resumo, né? E por último ele coloca emphasis follow. Então vai vir uma ênfase, uma ênfase em alguma coisa que foi dita anteriormente. Então, ó, in fact, indeed. In fact é de fato, indeed é de fato também. E aqui ele dá outros exemplos, ó. Opposite information follows. Então, vai vir uma informação que vai ser contraste. Então, olha as opções que você tem para usar. In contrast, on the other hand, na outra mão, né? Vamos dizer assim. Nevertheless, nonetheless, however, tudo isso é porém. Porém, mas, embora, tá? Deixa eu ver o que mais é bom vocês saberem. Essas de cima também, de more information follows, que se adiciona informação. Essas aí são bem comuns. In addition, que é em adição. Moreover, que é ademais, além disso. Furthermore, que é a mesma coisa, tá? Olha aqui embaixo. Quando você adiciona uma informação à outra em uma sentença, normalmente usa-se o and. Por exemplo, the food was good and the environment very cozy. A comida estava boa e o ambiente muito aconchegante. Cozy é aconchegante. Isso aí é um bom vocabulário para vocês aprenderem, viu? Decora. Agora, se vamos acrescentar uma informação utilizando uma nova sentença, é aqui que está essa frase aqui que ele está usando, ó, em cima a gente usa conjunção coordenativa, embaixo a gente usa conjunção subordinativa. Por quê? Porque a gente está adicionando uma informação nova, a gente não está só unindo termos que têm o mesmo valor. Se vamos acrescentar uma informação utilizando uma nova sentença, em geral, usam-se as palavras furthermore, in addition, also, que são tudo conjunções subordinativas, que é o que aquela primeira apostila trouxe lá nos slides. Olha os exemplos que ele trouxe. The food here is usually very good. A comida aqui é usualmente muito boa. Furthermore, it is very cheap. Além disso, é muito barata. Viu que ele trouxe uma nova informação que não tem muito a ver com o fato da comida ser boa. Ela é barata, é outra informação da comida. Outro exemplo aqui, ó. Essa aqui ele usou and. Por que ele usou and? Porque os dois estão falando da comida. A comida aqui é usualmente muito boa e o preço também é muito bom também. Aqui ele usou o and, mas ele colocou a subordinativa no final, as well, ademais, né? The food here is usually very good. In addition, you get a free juice with it. A comida aqui é muito boa. Além disso, em adição disso, você ainda ganha um suco de graça. Quando queremos fazer um contraste entre duas informações em uma sentença, utilizamos as seguintes linking words, ou conectores, ou conjunções. Although, que é embora, though, mesma coisa, mas, né? Even though, in spite of, despite of. Examples. Although he had a bad knee, embora ele tenha um joelho ruim, he still could play the finals. Ele ainda pôde jogar as finais. Isso aqui, vamos supor, é um jogador de futebol profissional. Então, ter um joelho ruim, geralmente é uma coisa que incapacita a pessoa. Por isso que a gente tem que usar uma conjunção adversativa aqui, que diz o contrário. Então, embora a gente tenha, esse jogador tenha um joelho ruim, ele ainda conseguiu jogar as finais. Outro exemplo de dizer essa mesma coisa. He played, ele jogou um bom jogo. He played a good game in spite of, a despeito do seu joelho ruim. In spite of his bad knee. A despeito de, forma chique de dizer, embora ele tenha um joelho ruim. Apesar dele ter um joelho ruim. Entendeu? Quando queremos fazer contraste, however, on the other hand, alguns exemplos. Eu não concordo com os seus métodos. I don't agree with his methods. However, he's a good teacher. Contudo, embora, mesmo assim, ele é um bom professor. Segundo exemplo. We didn't like the party at all. Nós não gostamos da festa de jeito nenhum. At all tem esse sentido de jeito nenhum. However, apesar disso, we still managed to have a good time. Nós ainda conseguimos ter um bom momento, curtir aquela festa. Então, é apesar disso.
Gente, é isso. Eu vou deixar uma lista de conectores, de interpretação de texto, menos com essa parte de vocabulário que é enjoada, né? De vocabulário não, de gramática, muito de definição. Temos